Olá, meu nome é Vanessa e este é mais um podcast sobre estratégias de leitura a fim de facilitar o seu desenvolvimento na compreensão de textos em língua inglesa. O tópico de hoje é dicionário. Dicionário bilíngue é aquele dicionário que possui a tradução de palavras isoladamente ou dentro de contexto da língua portuguesa para a língua inglesa e da língua inglesa para a língua portuguesa. Chamamos de dicionário bilíngue. Há 3 dicionários que eu recomendo para alunos de nível básico, que é o dicionário escolar, tanto da Oxford quanto da Longman. E tem outros dicionários interessantes também, tem o Password. Esses dicionários escolares, eles têm maior quantidade de palavras e, consequentemente, também maior número de significados por palavra, de certo modo contextualizado, em comparação àqueles dicionários, mini dicionários. Os mini dicionários você não vai encontrar vários significados de uma mesma palavra, exemplos de frases, muitas vezes não vai encontrar também como se pronuncia a palavra, qual é a classe gramatical, se é um substantivo, adjetivo ou verbo. Nada disso você vai provavelmente encontrar no mini dicionário. No dicionário escolar você vai encontrar. Você pode comprar um dicionário escolar bilíngue, de língua inglesa e língua portuguesa, em qualquer lugar, sejam livrarias, sejam locais onde vendem material escolar usado, seja em sebos. E é possível encontrar dicionários bem baratos. Eu estou me referindo aos dicionários impressos, não digitais. Bem baratos, por volta até de R$15, R$10, enquanto eles custam R$50 para cima, os novos. Há os dicionários monolíngues, que são inglês-inglês. Esses são os melhores dicionários, mas para alunos iniciantes, pessoas que estão aprendendo a língua inglesa no nível básico, começando agora, talvez elas encontrem um pouco de dificuldade, porque ali há explicações em inglês sobre aquela palavra, os sinônimos, os antônimos, há frases também. Eles são os melhores porque promovem maior aprendizagem. O outro aspecto sobre os dicionários é que eles devem ser utilizados como uma ferramenta, como uma estratégia, não como uma bengala. Se você usar o dicionário como uma bengala, você ficará viciado no dicionário e, ao ler textos, você vai olhar todas as palavras no dicionário, vai levar o triplo do tempo, o quádruplo do tempo para poder ler o texto e compreender o texto, e vai observar que não vai te ajudar, porque antes de ler todo o texto e compreender as ideias gerais do texto, a proposta do autor, você provavelmente vai olhar palavras no dicionário e vai escolher aqueles significados que não se adequam ao texto. Então, eu aconselho você olhar no dicionário apenas as palavras-chave, ou aquelas palavras que são fundamentais, palavras-chave são fundamentais para o desenvolvimento do texto, e aí as outras você faz inferências sobre elas no contexto. Vamos supor que um texto de uma lauda você precise de 15 minutos para ler esse texto. Um aluno iniciante, um texto de uma lauda, um texto mais simples, não tão complexo, precisa de 15 minutos para lê-lo, sem dicionário. Com o dicionário, olhando todas as palavras, você provavelmente vai precisar do triplo do tempo. Então, pense bem antes de olhar o dicionário usar o dicionário para todas as palavras. Mas, por outro lado, o dicionário é uma ferramenta de aprendizagem de vocabulário. Então, caso você, depois que leu o texto, executou as atividades solicitadas com a leitura do texto, seja quais forem, você pode, por curiosidade, fazer um caderno de vocabulário olhando algumas palavras no dicionário. E aí você está fazendo um estudo lexical, né? E aí promovendo aprendizagem de vocabulário dentro do contexto do texto após ter compreendido o texto. A outra situação que eu já falei em outros podcasts, vou repetir aqui, e já falei nesse podcast também, é olhar apenas as palavras essenciais. Outro aspecto sobre os dicionários é que dicionários impressos são mais interessantes do que dicionários digitais. Por quê? Porque ao folhear, ao localizar, buscar, o tempo que você leva para folhear o dicionário e localizar a palavra no dicionário,
E ao encontrá-la, você está auxiliando a sua memória de curto prazo, as informações a saírem da sua memória de curto prazo e irem para de médio e, quiçá, para a memória de longo prazo. Há pesquisas que comprovam, pesquisas na área de língua inglesa, que comprovam que o uso do dicionário é eficaz para a aprendizagem de palavras. O dicionário digital, você vai lançar aquela palavra ali, vai aparecer o significado e você sai. Então, aquela palavra, aquele significado vai apagar da sua memória de curto prazo em poucos minutos. Então, essa é a dica.